Nessa aula nós vamos trazer os conceitos conforme disse o artigo 2º e artigo 3º da CLT, relacionados aos conceitos de empregador e empregado, respectivamente. Vejamos então, acompanhe com a sua CLT e faça os apontamentos necessários para essa aula. Vejamos, quando nós temos aqui no artigo 2º, nós vamos deparar com o conceito de empregador. Já o artigo 3º, nós temos o conceito de empregado. Vamos ver primeiro o conceito de empregado. Considera-se empregado a pessoa física. Olha aquele P que eu falo daquele macetezinho. Pessoa física que prestar serviços de natureza. Então nós temos pessoa física, natureza não eventual. O não eventual significa que ele é habitual, ou então você coloca o N de não eventual. Há empregador sob dependência deste, a dependência é a subordinação. E mediante salário, então onerosidade. Nós colocamos o salário como onerosidade, que é os requisitos. Então nós temos subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. E lembrando que tem que ser pessoa física para ser empregado. Se for pessoa jurídica, já não é empregado. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre trabalho intelectual, trabalho técnico e trabalho manual. Isso não temos, não há como ter distinções. Todos são considerados empregados. Agora observe que lá no artigo 2º, onde nós temos o conceito de empregador, considera-se empregador a empresa. Então nós temos aqui a empresa. No conceito aqui, é um conceito antigo, né? Empresa hoje significa atividade pelo direito empresarial, mas a empresa aqui eles estão associando como empresa o empresário, pessoa jurídica. A empresa, seja ela individual, o empresário individual, o EIRELI, ou empresa coletiva, que é as sociedades, que, assumindo os riscos da atividade econômica, nós chamamos aqui de alteridade. O que é alteridade? É assumir os riscos da atividade econômica. Então, quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador. Quem assume os riscos é o empregador. E é o empregador que admite que vai pagar os salários e vai dirigir a prestação pessoal do serviço. Conforme artigo 3º e 2º, nós temos o que completa o conceito de empregado. Nós temos aqui o conceito de empregado. Uma observação importante é que exclusividade não está relacionado ao conceito, de empregado. Portanto, o empregado ele pode ter 2, 3, 4 empregos desde que haja compatibilidade de horários. O empregado pode trabalhar pela manhã para um empregador, no período da tarde para outro empregador, no período da noite para outro empregador. Um professor, por exemplo, pode ter 3 anotações na carteira de trabalho e todas elas em vigor, todas elas em vigência. Outro detalhe que é importante quando nós mencionamos aqui da subordinação, da dependência, é que esta subordinação que existe em um contrato de trabalho, essa subordinação aqui, essa dependência, essa subordinação, é uma subordinação jurídica. Subordinação jurídica. Se aparecer que é subordinação técnica, não é requisito. Subordinação econômica não é requisito. O tipo de subordinação é subordinação jurídica. Está previsto em lei e o fato do empregado ter uma questão financeira boa não afasta esta subordinação. Por isso nós deixamos claro que é subordinação jurídica. Então, trazendo algumas novidades, é que exclusividade não faz parte do conceito,
não é requisito, e a alteridade do artigo 2º está relacionada ao risco que é assumido pelo empregador. E essa alteridade não é requisito aqui do empregado. Bom, feitas essas considerações, nós vamos apontar aqui algumas observações com relação ao empregador. Equipara-se a empregador para os fins exclusivos de relação de emprego os profissionais liberais. Então, quem pode ser empregador? Profissionais liberais, as instituições beneficência, asilos, creches, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregados. Então percebemos que o rol, aqui também é um rol exemplificativo, mas é um rol bem maior do que o conceito de empregado que nós temos. E sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, isto é, CNPJ próprio, ela tem um cadastro nacional de pessoa jurídica, ela tem um CNPJ próprio. Se elas estiverem sob a direção, sob o controle ou administração de outra, ou ainda, quando mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrarem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Aqui nós imaginamos, em tese, um grupo. Aqui acontece muito com bancos. Nós temos bancos, nós temos a parte de seguro, que tem um CNPJ, nós temos a parte do banco, que tem outro CNPJ, nós temos outras de previdência privada, que tem outro CNPJ, mas muitas vezes tudo está sob uma direção, que é do mesmo banco, sob o mesmo controle, sob a mesma administração. Então, nesse caso, elas serão, havendo uma ação contra uma, todas serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Agora é importante, não caracteriza, nós temos aqui, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, os mesmos sócios. O que é necessário? É necessário, para a configuração do grupo econômico, a demonstração de interesse integrado e a efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas integrantes. Então tem que ficar demonstrado, o interesse integrado e a comunhão de interesses. Senão nós não teremos aí um grupo econômico. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso e depois vocês assistem. Continuando aqui no parágrafo 4º, considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição. Se o empregado ficar à disposição do empregador no local, aguardando ou executando ordens, nós temos ali que ele será considerado efetivo serviço. Mas existe exceção, salvo disposição especial expressamente consignada. Computação na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. Esse tempo que o empregado está afastado, prestando serviço militar ou tiver sofrido acidente do trabalho, vai contar esse tempo como se ele em serviço estivesse. Agora, novidades também na reforma trabalhista, nós tivemos questão do tempo à disposição. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, então não se considera tempo à disposição. Não será computado como período extraordinário, isto é, não receberá como horas extras, o que exceder a jornada normal, em tese 8 horas, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos. Lá do artigo 58. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, se o empregado buscar proteção pessoal na empresa, está chovendo, tem uma tempestade enorme, não deixa ninguém sair da empresa, o empregado está lá dentro, mas ele está buscando a proteção pessoal, isso não considera tempo à disposição do empregador. Em caso de insegurança nas vias públicas, medo de ser assaltado, eles ficam esperando até a hora de passar o ônibus dentro da empresa. Ou más condições climáticas. Esse aqui é o exemplo que eu dei, condições climáticas, chovendo, tempestade. Então ele também está buscando uma proteção pessoal.
bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer as atividades particulares. Exemplo, ele está dentro da empresa praticando religião. Ele está dentro da empresa descansando. Na hora do almoço dele, ele fica lá dentro descansando. Isso não é tempo à disposição do empregador. Fica lá jogando baralho, fica lá estudando ou fazendo a sua alimentação dentro da atividade empresarial. Isso não é considerado tempo à disposição. Relacionamento social também não é. Higiene pessoal, ele fica lá para tomar banho, se higienizar. E troca de roupa ou uniforme. Mas atenção aqui. Essa troca de roupa e uniforme não é considerado tempo à disposição, mas somente quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Imagine uma empresa de vigilância, em que ele tem o colete, a prova de balas, tem a roupa própria para vestir, ele tem que tirá-las ali. Neste caso, ele ainda está à disposição enquanto ele troca o uniforme. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual sem distinção de sexo. Então nós temos aqui algumas observações, sugiro que você faça a leitura dos demais artigos, principalmente no questão do relacionado ao empregador. No decorrer do curso nós vamos tratando sobre esses demais assuntos, mas é muito importante que você faça a leitura aqui do artigo 6º, do artigo 7º, questão relacionada aqui aos empregados domésticos. Existe aqui alguma observação, vou até mencionar para vocês que a CLT ela não se aplica aos empregados domésticos, porque nós temos a Lei Complementar 150, então assim considerados de um modo geral os que prestam serviço de natureza não econômica, a pessoa da família no âmbito residencial desta. Lembram que tem que ser mais de 2 dias para ser considerado empregado doméstico, está lá na Lei Complementar 150, e nós temos a subordinação, a continuidade, a onerosidade, a pessoalidade, sendo pessoa, trabalhar para pessoa física, ele vai trabalhar no âmbito familiar, e sem fins lucrativos. E os trabalhadores rurais também não se aplicam. Por quê? Porque a lei dos trabalhadores rurais, nós temos a lei 5889, que você vai fazer a leitura se já não fez. Os servidores também, servidores públicos que são estatutários, não se aplica. Aqueles que são seletistas aplica. Servidores de autarquias também, aos empregados. Então nós temos aqui as situações que não se aplicam à CLT. Então fique atento, faça a leitura desses artigos para fazer os apontamentos para as revisões futuras. Bons estudos e até o próximo vídeo.